Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre a adolescência. É um período da vida muito peculiar. Eu acho que quase tão relevante e tão importante quanto os primeiros anos da infância. A psicanálise leva muito em conta e se preocupa e se ocupa muito com a infância, os primeiros 5 anos. Mas eu acho que a adolescência é um período muito especial também. É um período em que as pessoas sofrem e experimentam dramáticas mudanças no corpo. Essas mudanças acontecem, obviamente, em torno de uma revolução hormonal que vem associado ao surgimento da sexualidade adulta, mas também as pessoas crescem mais rapidamente, mudam o tom de voz, elas ficam meio desajeitadas e elas têm uma dificuldade psicológica de acompanhar psiquicamente aquilo que acontece no corpo. Quer dizer, o corpo vai se tornando adulto e a cabeça ainda fica meio atrasada, se mantendo criança. Então há uma defasagem que depois vai se repetir também na velhice, que é o inverso, né? O corpo vai envelhecendo e a cabeça parece que demora mais para amadurecer do que o corpo, para envelhecer mais do que o corpo, então a pessoa fica com a sensação de ter um corpo velho numa alma jovem. Na puberdade, adolescência, nós temos o inverso, temos um corpo já ficando adulto e uma cabeça às vezes meio infantil. Então é uma luta forte daqueles que vão se tornando adolescentes para começar a experimentar algumas dores dramáticas da vida que eles não esperavam, porque durante o surgimento das questões da sexualidade aparecem importantes diferenças entre talvez o feio e o bonito, principalmente nas moças, aparecem e surgem os primeiros interesses eróticos e também românticos, e nem sempre correspondidos, então os primeiros sofrimentos. Muitos meninos e meninas se transformam em pessoas que por um tempo comprido se fecham nos seus quartos, se reservam, muitos se apaixonam por personagens que nem são sequer informados dos seus sentimentos. Então é um período bastante conturbado, onde eles lutam também loucamente para conseguir se tornar independentes e não têm competência para isso. Então eles se tornam, às vezes, como todo indivíduo que faz uma força para ser independente, sem ter qualificação, meio rígido, meio donos da verdade, meio onipotentes. Eles acham que com eles tudo vai dar certo e que nada de ruim vai acontecer com eles, então eles são muito ousados às vezes, são muito questionadores em relação à autoridade familiar, eles se empenham muito na direção da independência e acabam se tornando muito dependentes dos grupos de amigos e dos núcleos de relação. Esse esforço na direção da independência não é, na verdade, algo que tem a ver com a história de vida deles, porque na nossa sociedade nós vivemos uma descontinuidade. Quer dizer, a criança é educada para ser criança, para brincar, e de repente vem a puberdade, a adolescência, o início da vida adulta, e o indivíduo tem que se tornar independente e responsável quando não foi educado para isso. Essa descontinuidade no condicionamento cultural é responsável por muitos dos abismos da puberdade e adolescência e muitos dos problemas que aqueles que não forem competentes para superar essa fase vão experimentar ao longo de toda a vida adulta. Quer dizer, pessoas que lidam mal com frustração e contrariedade, que não têm a tolerância para as adversidades que a vida adulta vai vai oferecer, porque não foram treinados para lidar com adversidade, com frustrações durante a infância, foram mimados e superprotegidos mais do que deviam. Então, a puberdade tem dores, tem sofrimentos difíceis, tem épocas em que o indivíduo é obrigado a, vamos dizer assim, manifestar uma autonomia, uma independência para a qual ele não está preparado, inclusive muitas vezes autonomia, independência e vigor e competência no sentido até mesmo da sexualidade. Essa é a fase justamente porque no fundo esses moços todos são meio dependentes, é a fase em que eles com facilidade são sensíveis às pressões do grupo, são extremamente sensíveis à possibilidade de se envolverem com drogas, justamente porque a droga faz com que eles ganhem uma força e uma falsa independência, ou pelo menos eles têm uma sensação de independência e de autonomia que eles efetivamente não possuem. Quer dizer, se fossem de fato independentes, não se tornariam dependentes do grupo social e não se tornariam dependentes das drogas também. Quer dizer, a dependência está lá
prontinha para se expressar e acaba se manifestando nas drogas. Eles fazem esforço para ser independentes da família, mas acabam dependentes das drogas. As drogas facilitam, principalmente o álcool. Hoje também as meninas a se socializar, as meninas são obrigadas hoje a ter uma atitude mais autônoma, mais independente, mais livre, inclusive sexualmente mais exuberantes, não na fase de namoro ainda, mas mesmo nos preliminares, e não obrigatoriamente ligado à relação sexual, mas essa exuberância acabou trazendo um consumo extraordinariamente grande de álcool nos adolescentes, meninos e meninas. A intensidade da ingestão de álcool nesses últimos 20 anos por parte dos adolescentes multiplicou-se por 30 nos meninos, e passou a ser mais ou menos correspondente a mais de 1/3 deles a usarem álcool com regularidade durante, vamos dizer assim, ao longo do mês. E as meninas, que praticamente nenhuma bebia, hoje bebem tanto quanto os meninos. Então, nós vivemos uma época em que está muito claro em que existem algumas tensões a mais do que aquelas que no passado existiam nesta fase. Eu acho que são duas. Primeiro, uma exuberância sexual que ninguém sabe muito bem, vamos dizer assim, como lidar. E que as drogas ajudam. Segundo, uma certa angústia maior ainda em relação ao futuro, em relação às perspectivas profissionais, porque o futuro hoje é muito mais obscuro. Quer dizer, as chances e possibilidades de trabalho e de sucesso, as dificuldades em relação a conseguir um espaço neste mundo adulto para uma gente que não foi preparada e tão equipada para isso, porque, volto a dizer, foram educados para terem uma proteção que não vai corresponder àquilo que vai ser a vida adulta deles, essa dificuldade no mercado de trabalho, que todo mundo conhece, quer dizer, o mercado é estreito e não absorve com facilidade os mais jovens, até porque os velhos vivem mais e não largam o trabalho também. Então, tudo isso cria uma ansiedade, uma angústia e um período difícil para a adolescência. Tanto a necessidade de serem mais soltos sexualmente e descontraídos do que de fato são, como as perspectivas de futuro. Nem tudo é horrível. A adolescência é um período em que essa ousadia também é muito compatível com criatividade. Então, tem um psicanalista inglês que chamava Winnicott, que dizia que a gente tem que prestar muita atenção nos adolescentes, porque no meio das confusões, das bagunças e das bobagens deles, a gente pensa algumas coisas muito criativas e muito ousadas. Assim como os artistas, os jovens e adolescentes irresponsáveis, eles têm uma liberdade para inventar coisas, e essa liberdade para inventar não só palavras, estilos de vida, modos de vestir, também eles inventaram, por exemplo, nos últimos 20 e poucos anos, o ficar. O ficar não existia. Essa intimidade erótica entre meninos e meninas da mesma faixa de idade e da mesma classe social, pelos 12, 13, 14 anos, e obviamente intimidades eróticas públicas e restritas a uma parte superior do corpo, é uma aquisição nova que foi muito interessante e que saiu da cabeça deles. Nem sei como que eles fabricaram isso. Eu mesmo, que sou muito interessado nesses assuntos, fiquei sabendo do ficar já vários anos depois que eles ficavam. Eles me gozavam achando engraçado que eu nem sabia o que quer dizer a palavra ficar. Essa criatividade, essa ousadia dos jovens também tem um lado muito interessante e muito rico. Mas no meio disso tem muito sofrimento, muita gente jovem que se perde nas drogas e muita falsa independência que eles deveriam, talvez, mais humildemente aceitar que não possuem. Essa independência toda que eles gostariam de ter. Muito bem, essas são apenas algumas das considerações sobre as questões da puberdade e adolescência, assunto relevantíssimo e que não acho que só repete aquilo que acontece na infância da gente e que vai, às vezes, influir demais sobre o que vai ser a vida adulta de cada um de nós. Se você gosta dessas nossas participações, inscreva-se, receba todos os materiais, toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.